Esquerda? Direita? O que é isso? Muitas vezes em discussões e debates políticos nós ouvimos falar de esquerda e direita. Mas o que é esquerda e direita afinal? Qual é o significado de esquerda e direita? Por que se fala tanto de esquerda ou de direita quando se fala de política? Primeiramente, precisamos entender de onde vem a expressão esquerda ou direita. Quando em 1789 nós tivemos a Revolução Francesa e a queda da Bastilha, nós tivemos uma transformação nas ideias políticas na Europa. Baseada no Iluminismo, a Revolução Francesa trazia uma nova ideia de governo, a República. As ideias republicanas e iluministas trazem a premissa de que o povo tem o direito de escolher o seu governante. Assim, a França saiu do absolutismo e entrou numa nova forma de governo. Após a instalação de um novo governo, não houve um grupo único com ideias homogêneas. Assim, formaram-se alguns grupos políticos dentro da própria França, e quando sentavam-se na Assembleia para discutir as soluções ou os rumos da nova política, eles tinham ideias distintas e o debate acalorado. Aqui vale destacar que a Revolução Francesa não foi um acontecimento único. Na verdade, foi um processo que durou anos. Além disso, ela ficou conhecida como Revolução Burguesa, porque na verdade representava muito dos interesses da própria burguesia e dos empresários, que muitas vezes eram ricos. Entretanto, a maioria da população, que era de trabalhadores, continuava com pouca representatividade, tanto dentro da política quanto na economia. Assim, havia uma ala dentro da própria Revolução que defendia ideias mais moderadas, mudando aos poucos o status da população francesa. Uma outra ala era mais radical, queria mudanças mais profundas, transformações mais abrangentes, queria um rompimento total com o padrão absolutista antigo. Dessa forma, quando se reuniam na Assembleia, os girondinos, que eram mais moderados, sentavam-se à direita, enquanto que os jacobinos mais radicais sentavam-se à esquerda. Daí vem a expressão direita-esquerda. Dessa forma, a direita representa uma mudança mais gradual, mais moderada, mais compassada, enquanto a esquerda representa uma mudança mais radical, um rompimento maior com o status atual, fazendo com que as transformações sejam maiores. Então, quando você ouve falar de esquerda ou direita na política, nós estamos falando da maneira como as mudanças acontecem, mais lentamente ou de modo mais abrupto. O problema é que muitas pessoas utilizam os termos direita e esquerda de maneira errada. Muitas vezes vincula-se a direita ao fascismo, ao nacionalismo, ao patriotismo exacerbado e à manutenção de um sistema atual, o que não é totalmente verdade. E ao mesmo tempo, associa-se à esquerda a guerrilhas, à revolução, ao comunismo e a outros sistemas mais radicais, o que também não é totalmente verdade. Quando se usa esquerda ou direita na política do seu país, é necessário observar qual é o status atual, isso é, como a política do seu país funciona hoje, qual é a ideologia que está no poder. Por exemplo, se o seu país é um capitalista liberal, isso é, com pouca intervenção do governo, quando se fala em mudanças mais radicais, estamos falando, na verdade, de uma maior intervenção do governo nas políticas sociais, como, por exemplo, preservação de empregos, criação de seguros ou fundos para trabalhadores, de sistemas de saúde públicos, entre outras coisas. Quando se fala em transformações mais moderadas, se fala da manutenção do mesmo sistema de produção, com pouca intervenção do governo e com a política mais liberal continuada. Quando se fala de um país socialista ou comunista, por exemplo, se fala que a direita quer transformações pequenas, mais moderadas, querendo manter o sistema atual, que nesse caso é o comunismo e não o capitalismo, enquanto que a esquerda quer maiores transformações, querendo mais liberdade de expressão e de imprensa, mais liberdade para a população, querendo que as pessoas tenham mais direitos civis, econômicos, sociais, entre outras coisas, muito parecidas com o capitalismo. Muitas vezes nesses países as pessoas não têm direitos trabalhistas, não têm direito à propriedade privada, não têm direito à liberdade, por exemplo, de entrar ou sair no seu próprio país, ou até mesmo escolher muitas vezes a sua carreira e o seu emprego. Então, quando falamos de direita ou esquerda, nós temos que observar primeiro qual é o status, qual é a organização e o sistema político daquele país, daquela sociedade. Existe uma grande produção de riquezas no Brasil, principalmente as riquezas naturais, mas existe uma péssima distribuição de renda. Então, quando nós falamos na manutenção de sistema, em mudanças graduais, ou seja, em direita, nós estamos falando que os empresários, os grandes produtores rurais e o status das pessoas que continuam recebendo muito dinheiro permaneçam recebendo muito dinheiro, mantendo as grandes empresas e propriedades rurais nas mãos de poucas famílias, enquanto a maioria da população tem baixos salários e pouca qualidade de vida. Quando nós falamos de uma política de esquerda, nesse caso, nós estamos falando de uma melhor distribuição de renda,
de mais garantias sociais, de mais qualidade de vida da população e de uma maneira muito mais radical, pedindo, por exemplo, reformas de base como a reforma agrária, como a taxação de grandes fortunas, como a melhoria do salário mínimo e a melhoria dos sistemas públicos de serviço, como a educação, a saúde, a segurança, entre outras coisas. Dizer que a esquerda é comunista, é socialista, anarquista, revolucionária, rebelde, guerrilheira ou qualquer outra coisa, seria, na verdade, uma afirmação errônea, porque a esquerda quer uma transformação mais radical e mais rápida, mais intensa, enquanto a direita quer uma transformação lenta, gradual, com as coisas acontecendo aos poucos. Quando falamos de um país com muitas desigualdades sociais, com uma carência muito grande da população em geral, nós não podemos falar somente em transformações pontuais, em pequenas mudanças, porque essas transformações muito lentas podem não atender às necessidades da população. É claro que grandes transformações não precisam estar ligadas necessariamente à mudança do regime ou do sistema político. Ele pode ser ligado simplesmente a grandes mudanças dentro do mesmo sistema político ou sistema econômico. Uma moeda desvalorizada, como por exemplo o real em relação ao dólar ou ao euro, faz com que os produtos importados no país, ou seja, aqueles que vêm de outros países, também sofrem com a alteração do câmbio. Quando o dólar ou o euro sobe, também sobe o preço desses produtos, fazendo com que tudo se torne mais caro para a maioria da população. Então essa política, ela é boa para aqueles que são ricos e que vendem para fora, mas para aqueles que são mais pobres e dependem do consumo desses produtos, é uma política que enfraquece o poder de compra da população. Se a população tem um poder de compra reduzido ou enfraquecido, o comércio enfraquece, a indústria enfraquece, todo o país enfraquece, inclusive a arrecadação de impostos. Quando você tem um país que tem serviços de má qualidade, você obriga a população a comprar, a adquirir serviços particulares, como seguros de saúde, escolas particulares, a instalação de sistemas de segurança e outros serviços privados. É claro, essas empresas de serviço privado geram empregos, geram renda, mas se a população não tem um serviço público de qualidade, essa renda acaba ficando somente na mão dos empresários e não na mão da população. Se a população tem um serviço público de qualidade, pelo qual ela já paga com os seus impostos, é possível que essa empresa ofereça um produto ainda melhor ou um serviço de mais qualidade por um preço até menor, porque a demanda, ou seja, a procura por esse serviço, vai ser menor. Quando você tem grandes empresas que faturam milhões ou até bilhões todos os anos e não exige delas uma contrapartida social, ou seja, não exige que essas empresas invistam os lucros de volta na melhoria da sociedade ou até mesmo na distribuição desses lucros para seus funcionários, você permite que a desigualdade continue estabelecida no país. Então, quando se fala de transformações profundas, radicais, mudanças maiores, ou seja, quando se fala de esquerda, nem sempre se está falando de uma mudança do regime político, nem sempre se está falando de uma alteração do sistema econômico, mas sim de mudanças maiores e mais rápidas para benefício da população em geral. Quando se fala de direita, se fala de mudanças mais lentas e graduais, nem sempre se fala da manutenção de algo que está bom, porque se um país tem muitas desigualdades, quer dizer que nem tudo está funcionando como deveria. Dessa forma, se as mudanças forem lentas, o benefício e a melhoria das condições de vida da população também será muito lento. Agora, eu preciso escolher um lado? Eu preciso ser de esquerda ou de direita? Não necessariamente. Quando você diz que você é de esquerda ou que você é de direita, você acaba limitando a sua compreensão e a análise dos fatos. É importante que você analise caso a caso cada lei, cada transformação, cada mudança, cada proposta trazida ou pelo governo ou pelos outros partidos, para saber se essa mudança é benéfica para o país ou não. Então você não precisa ser esquerda, direita, partido A ou partido B. Você pode ser uma pessoa racional, coerente, que pensa, que analisa, que observa a melhor proposta e que escolhe não um lado, mas sim escolhe a melhor opção. Pode ser que hoje haja uma proposta boa da esquerda e ruim da direita para uma solução de problema, enquanto que amanhã, para um outro problema, a solução da direita seja melhor do que a da esquerda. Agora que você compreendeu a diferença entre esquerda e direita, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos e não se esqueça de se inscrever no nosso canal.